noite, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Corujal. Eu me chamo Beatriz Amato, sou estudante da Universidade de São Francisco e estou no 7º semestre do curso de Pedagogia. Me chamo Beatriz Amato. Hoje nós teremos como convidado o Igor Luiz. O Igor, ele também é da Universidade de São Francisco, do campus Itatiba. Eu sou do campus Bragança, né? E ele também está no 7º semestre. Nós vamos conversar um pouquinho com uma criança, como ser, né, como sujeito que tem direito na educação. Hoje vai ser muito legal, eu espero que a gente possa ter uma conversa que agregue, né, e que nos ajude aí a pensar e trazer reflexões para as nossas práticas futuras. Bom, como sempre, eu gostaria de deixar um recadinho, aquele que eu adoro falar nessa época de quarentena, que é a importância de quem puder manter o isolamento, ficar em casa, né? Nós superamos, infelizmente, né, uma superação terrível, os números de mortos da China, que foi o epicentro da doença. Então é muito importante ficar em casa e entender que todas essas questões de saúde são realmente necessárias. Bom, eu trouxe alguns dados pra gente já dar uma esquentada, né, na nossa conversa enquanto o Igor não chega, tá? De acordo com a CETIC-BR, que é o TIC Educação, tá? São dados de 2018, 30% dos alunos... Olha, gente, isso aqui é uma informação muito interessante. 30% dos alunos de escolas urbanas não possuem computador em seu domicílio. E mais de 2 milhões dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Né? Como faz? E esse dado é interessante porque ele não se aplica somente, né, aos alunos da educação infantil ao ensino médio. A gente tem que pensar também que os professores, os pais... Então, assim, nós estamos falando de domicílios sem acesso à internet. Nossa, é um número gritante. E uma outra informação aqui que eu separei que eu acho muito importante é que somente 0,7% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, é destinado a educação de creche para a escola, que é a primeira etapa, né, da educação básica. Bom, vamos falando nome, campus, vamos começar a nossa interação aqui de mais uma semana de quarentena. Acho que agora a gente já está com uns 45 dias já. Igor? Oi, tudo bem? Oi, Igor, boa noite! Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, tudo bem, né? Estamos aí, mais um dia. Mais um dia, o importante é ter saúde, né? Boa noite, pessoal que está aí conectado, os professores, todos aí, Daniel, Novaes, doutorado, que legal. O pessoal tá bem animado, né? Ai, que bom, né? Mas hoje é uma conversa boa, né? De 7º semestre para 7º semestre, só que cada um na sua cidade, né? Você tá em Itatiba? Eu tô em Itatiba, moro aqui. Estamos Tá em unindo Itatiba? agora o blog, né? Oi? Estamos unindo o blog, graças a Deus. Sim, nossa, não mente! Unindo os campos. Né? Mais um sonho realizado aí nesse blog. Podemos dar um check nessa listinha. Nem fale, não? Sim. Igor, se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, para quem ainda não me conhece, acho que o pessoal de Bragança, né? Meu nome é Igor Luiz. Bom, o que falar sobre mim agora? Difícil, né? A gente fala sobre tudo, mas para falar de nós mesmos é difícil, né? Bom, minha trajetória na pedagogia teve início, né, há 7 semestres atrás,
mas a minha primeira formação foi em Direito, acabei indo para o Direito, né? Eu me formei no ensino médio em 2007, e do ensino médio até a universidade eu fiquei 5 anos parado, assim, 5 anos pensando o que eu queria da minha vida. Longos 5 anos, né? Então acabei indo para o Direito, por livre e espontânea pressão psicológica, moral, enfim, emocional, né? Eu havia pensado em pedagogia, mas até então aquela questão do vai fazer o que dá dinheiro, educação não dá dinheiro, aquela história, né? Todo mundo conhece. Então acabei indo para o Direito, fiz meu curso de Direito, adorei, eu acho que foi um curso excelente, porém não foi algo que eu me via trabalhando, atuando nessa área. Então, né, concluí num determinado do ano, e no ano seguinte já ingressei na pedagogia, que foi o ano que reabriu o curso de pedagogia no campus de Itatiba. Então, a nossa turma do 7º semestre de Itatiba é a turma que tem essa missão, que teve, né, essa missão de reabrir o curso de pedagogia no campus de Itatiba. E desde então, estou muito feliz, contente, estou na área que eu realmente quis e gosto. Que legal. Você chegou a trabalhar, né, na área de direito ou não? Assim, não? Não, na área de direito não. Eu me dediquei bastante, estudei muito. Eu acho que o curso me deu uma bagagem muito grande para chegar na pedagogia, entender muitas coisas, né, da parte de graduação, mas atuar propriamente dito não. Hoje eu trabalho na universidade, né, trabalho no NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que agora mudou, é NAEP, mudou a sigla, mas é uma novidade ainda. Faço acompanhamento, né, em sala de aula, sou auxiliar de aluno com um menino do direito. Por ironia do destino, acabei voltando para o direito. Olha. Mas é o que eu falo, eu saí da comunicação, mas cá estou eu na comunicação de novo. Caiu. Tristeza, gente, internet é assim mesmo, é um horário de pico. Vamos ver já então aqui quem tá com a gente. Vamos lendo aqui se meus dedinhos permitirem essa. Ai, meu Deus, não sai. Vamos ver, o Daniel Novaes, aluno de doutorado. Uau! Nossa, muitas pessoas. Ai, Eleusa, oi pro Eleusa, que linda! A Mi. Voltei, tinha caído aqui. Horário de pico. Não sei o que aconteceu aí que caiu. Nem lembro onde eu parei. Você estava falando que você voltou, que você meio que voltou a trabalhar com direito. Isso, então assim, hoje eu trabalho, né? Faço acompanhamento com um aluno do direito. Não sei se ele está conectado, convidei ele. Aliás, um abraço para ele, o Anderson. E é muito bacana, porque a gente recorda bastante coisa, a gente meio que faz uma reciclagem, né? Então tem muita coisa de quando eu estudei que já está bem ultrapassado, e é muito bacana estar nesse meio. Sim, legal. Muito legal. Eu também, eu vim da área da comunicação, né? Queria largar a comunicação, mas a comunicação não me larga. Aqui estou eu nesse blog. Ô Igor, um pouquinho antes de você entrar, eu li umas informações e eu vou repetir aqui pra gente ir dar uma esquentada aí pro nosso assunto. Bom, 30% dos alunos... Tá me ouvindo? Eu tô, pode continuar, tranquilo. Beleza. Então, ó, 30% dos alunos de escolas urbanas não possuem computador em seu domicílio. E mais de 2 milhões dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Que louca, Sim. né? Por que você tá falando isso? Não, eu acho bacana você trazer esses dados, porque é algo que para nós da educação é muito presente, porque às vezes assim, eu já presenciei isso em escolas, né, enquanto estagiário, do professor às vezes pedir uma pesquisa, mas uma pesquisa simples, sabe, e o aluno retornar falando que não fez porque não tinha internet na casa, não tinha o computador, não tinha o
o telefone. Então não é uma realidade muito longe, né? Então, para nós que estamos nessa área, e se Deus quiser, estaremos assumindo uma sala futuramente, né? A gente tem que pensar muito bem nisso. Alô, alô, Igor? Ah, agora voltou. Ah, beleza. Eu acho que a minha internet que não tá, tipo, das melhores também. Para mim aparece a sua imagem, ela fica com um círculo assim, sabe? Virando, virando e... Ah, bom, vamos indo, vai que vai. Ah, tá. Você ouviu o que eu te perguntei? Não cheguei a ouvir. Tá. Eu falei que a criança, como ela é um sujeito de direito, né? Ela é amparada por várias leis, várias diretrizes. Você quer falar um pouquinho delas pra gente? Ah, legal. Eu acho legal essa questão da criança, né? Porque é uma coisa relativamente recente, se a gente for parar para pensar em termos de documentação legal, nós vamos encontrar assim o primeiro documento mesmo, né, em 1924, que é a Declaração de Genebra, que fala sobre criança, sobre o direito de criança, né? Porque historicamente nós tivemos a disciplina de história da educação, a gente percebe que a criança ela nunca foi levada em consideração, né? Então a criança era um mini adulto, ela não tinha direitos a nada e basicamente era o homem, né? Se a gente pegar para a legislação civil, para as nossas leis civis também. Então, até 1916, a criança e a esposa, né, não eram considerados assim. Então, a gente começa a perceber essas crianças, esses tratados, esses acordos sobre criança em 1924. Mas foi um documento que não teve muito êxito, né, pelas pesquisas que eu tinha visto aqui. E recordando um pouquinho dessas disciplinas de direito que tratam sobre a criança. Depois a gente vai ver a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, que é uma declaração que foi o primeiro instrumento mesmo, um instrumento que foi o guia para a atuação pública e privada em favor da criança. E nesse documento que nós começamos a ter esses princípios de proteção. Né? A proteção passa a ser uma proteção especial, que é o que a gente já tem hoje mais estabelecido, que é o quê? O desenvolvimento saudável, nós temos a seguridade social, a nutrição, a moradia, a recreação, que é o que a gente tem hoje como brincar, né, o brincar, aí a educação. Entra de fato a educação como um dos requisitos aí de realmente de direito da criança. Só que se a gente parar para pensar, assim, historicamente, eu gosto de falar bastante de história, né? Eu acho que a história ela traz para a gente muita coisa que às vezes a gente não tem dimensão. Então, se a gente parar para ver, os nossos pais, os nossos avós, nossos tios, muitos deles não tiveram uma infância como a gente teve, uma infância de brincar, eles trabalhavam cedo, né, eles tinham obrigações em casa. Né, então, Sim. será que eles tiveram infância? Será que eles tiveram esses direitos protegidos? Então, é claro que não, né? E hoje em dia a gente percebe ainda nos sinais, nos semáforos, enfim, que ainda tem criança que infelizmente não tem esse direito. Ela tem no papel, né? Porque a lei diz que ela tem esse direito, mas será que na realidade ela tem, né, no dia a dia dela, esse direito reconhecido, né? Aliás, praticado, porque reconhecido ele já tem, né? Só não tem realmente praticado. Então a gente vê que assim é muito parecido a Declaração Universal dos Direitos do Homem vai trazendo essa questão junto com a criança, porque de fato todo homem foi criança um dia, né? Então eles andam muito alinhados ali, a Declaração dos Direitos do Homem junto com os direitos da criança. Então a Declaração dos Direitos da Criança de 59 foi realmente o primeiro documento legal que se tem, né, conhecimento sobre a questão da criança, um olhar
para a criança, enquanto infância. Mas é legal a gente perceber, principalmente no Brasil também, que essa realidade ela foi basicamente para uma elite, né? Então quem frequentava as escolas naquela época era elite, né? Então o povo de fato não frequentava, muitas poucas crianças frequentavam a escola e chegaram a concluir a escola, né? Assim, essa parte de ensino, ou faziam até a quarta série, só no máximo, já iam para o mercado de trabalho, né? Então, aí mais uma nuance entre o que a lei estabelece e a realidade, né? Então, era uma realidade muito diferente, se a gente for ver bem, para uma elite. E até que em 1989, né, nós tivemos a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que foi realmente essa convenção que estabeleceu, que deu base para o ECA ser criado em 1990. Né? Então, esse documento ele teve aí como base a proteção integral da criança. Né? Então, ou seja, todas as crianças do mundo, não é só elite, e começou a mudar essa perspectiva. Então, se nós formos ver, se formos ver bem, ó, 1989, a Constituição Federal é de 88. Então, o nosso ordenamento jurídico já tinha estabelecido a criança como um sujeito de direito, né? Então, estabelecendo a educação, saúde, moradia, lazer, que é o que rege, né, a nossa Carta Magna, que são os direitos fundamentais do homem, né, de todo cidadão. Em 1989, então, houve essa convenção e que estabeleceu, né, que foi traçado metas, esforços para fortalecer a questão de justiça, de paz, de liberdade em todo o mundo, inclusive aqui no nosso país. E foi realmente uma promoção dos direitos humanos. Então, se a gente for ver bem pela história, né, com a queda do Muro de Berlim, toda aquela questão de movimentos políticos caindo, entrando novos, então foi chegando tudo isso, e a criança foi tendo esse olhar diferenciado. Né? Por que não proteger o homem, o indivíduo, desde a criança, né? Enquanto criança? Então vamos trabalhar na criança para que ele cresça um ser humano melhor. Né? Então realmente a ideia era essa. E então em 1990 veio o ECA, né? Que é o que a gente já conhece, estudou bastante, que é a legislação específica da criança e do adolescente. Então é muito legal a gente pegar essa parte histórica, né, e poder ver como a gente avançou bastante nesse quesito de direitos, principalmente as crianças, na parte de educação, hoje é obrigatório. Tem esse direito estabelecido, o direito à educação, que acho que é o tema que você vai trazer aí para nós, né, a parte específica da educação. Na verdade, a minha proposta era realmente a gente dar esse embasamento histórico, né, que eu acho que é importante a gente entender. A criança não foi sempre vista como criança. Então, né, a noção de infância que a gente tem, você vê, ela é recente, ela é de 89, 1990, né? A infância em si, ela é lá do final de 1700, ela nasceu com a Revolução Francesa, então é um conceito ainda novo. Está me ouvindo, Igor? Tô sim, pode prosseguir. Beleza. E aí, da LDB de 1996, nós estamos em... nossa, deu 2020. A pessoa ficou até desorientada, né? Então, 2020. E hoje a gente estuda todas essas leis, a gente passa por tudo isso, mas nós, né, temos como, acho que a principal diretriz para a prática pedagógica a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos num momento, numa situação que o mundo inteiro está enfrentando, em que alguns direitos, né, não é que foram tirados, mas eles foram adaptados.
E aí, é onde eu quero chegar com a minha informação de que mais de 2 milhões de brasileiros não possuem internet, conexão de internet em seu domicílio. Que é como manter a educação, né, tanto para quem é o aluno, como para o que educa, ou para nós, universitários, não só de pedagogia, mas de todos os cursos. Como que a gente vai garantir esse direito de educação da criança numa situação dessa? Ficou meio confuso. É um tema realmente provocador, né? Se a gente pensar, por exemplo, na lei, né, assim, da criação de uma lei sobre qualquer tema, vamos falar sobre educação. Então a gente tem que levar em consideração muitas coisas, principalmente o cenário social do nosso país, né? Então a base ela veio com essa ideia, a base veio com a ideia de homogeneizar tudo, de deixar o ensino igual para todo mundo, seja da Bahia, do Nordeste, enfim, aqui de São Paulo, né? Porém existem realidades diferenciadas. Então esse é um problema muito grande, né? Então em São Paulo é uma realidade. Por mais que São Paulo seja um estado, vamos supor, rico, né, existem ainda cidades, existem as periferias, né, muitas periferias, em que talvez esse tipo vamos dizer assim, de lei estabelecida não consiga atingir. Né, que daí é o papel do professor. Como que o professor vai trabalhar em cima disso? Né, se não tem a tecnologia. Então eu conheço escolas que não têm computador, sim. E se tem, de 10 computadores, 8 estão quebrados. Porque a prefeitura não dá um suporte, talvez, né? Um suporte ali de conserto. Então é muito complicado você, eu acho que, mensurar isso daí, em que a lei estabelece e a realidade propriamente dita. Eu acredito que a lei ela vai muito pelo macro, né? Ela é muito geral. Então ela vai e joga. Faça-se isso, estabeleça-se aquilo, mas ela não vai no micro, né? Aquela parte minúscula que tem. Então é muito complicado mesmo. Acho que o professor, nesse aspecto, ele tem que se virar nos 30. Acho que o professor ele é mágico, né? E aí, olha, 30% dos alunos de escola urbana não possuem computador. Só que eu penso assim, que se os alunos não têm computador, muitos pais não têm também, né? E aí a BNCC, ela traz, né, das 10 competências gerais, a quinta competência é a cultura digital. Ou seja, foi um documento elaborado que eu gosto muito, eu acho que é um documento que realmente pode mudar a nossa realidade educacional de uma forma positiva. Porém, eu acho que ele é muito bonito e ele é muito macro, ele é muito ideal. E eu acho que ele não atende às necessidades que a população realmente tem nesse momento. E eu acredito que nessa fase de isolamento, de quarentena, em que as aulas, né, tiveram a sua estrutura modificada, saíram do contexto escolar, né, e foram para uma educação à distância, da educação infantil até a educação universitária, eu não vejo como... Eu vejo assim, que esse momento assim, meio que deixou explícito todas as deficiências que a nossa sociedade, né, nesse ponto, tem ainda. Sim, eu também concordo. Eu acho que é um momento de reflexão muito grande. É um momento que a gente consegue ver que, de fato, a lei existe, ela é legal, ela é linda, né? Assim, se nós analisarmos ao pé da letra, mas às vezes ela não é funcional em alguns aspectos, né? Claro que é o direito da criança, por exemplo, a Constituição já falava que a criança tem direito à cultura, né? Então, o que é cultura? Fica uma questão muito grave. Eu conheço escolas que trabalham com obras de arte, com músicas, e tem escolas que não, né? Que cultura para eles então fica muito difícil de você mensurar. Agora, essa questão tecnológica,
né? Então, assim, eu já vi escolas também que a criança vai para a sala de informática, então, ao invés dela usar esse tempo para fazer pesquisa, enfim, para fazer o que ela tem que fazer, né? Unir o conhecimento passado pelo professor com o recurso tecnológico, ela vai lá e joga. Então, ela fica jogando lá. Ou seja, foge totalmente do que a base estabelece, né? Então, é muito complicado. Eu acho que essa época em que as crianças estão em casa, eu acho que é pior ainda. Primeiro porque os pais, eles não têm paciência, né? Pelo que eu tenho acompanhado, os pais não estão, assim, muito, como que se diz? Aptos a lecionarem, né? Assim, a auxiliarem as crianças em casa. E com essa questão tecnológica também, eu vejo muitos pais que têm dificuldade, né? Então, Sim. passar isso para a criança é muito difícil. Porque aí a gente pode até falar, né, que na BNCC a grande cerejinha do que eles colocaram, né, é garantir a equidade da educação. Né? A Sim. equidade é dar as mesmas oportunidades para todos. Mas como se dá a mesma oportunidade para todos se nem todo pai sabe manusear um computador, nem todo pai sabe fazer uma pesquisa? Então, Se aí tem existe. acesso, né, à internet e a um computador, como que a gente garante a equidade da educação num cenário que é tão desigual ainda? É aquele velho princípio, né? Uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade, né? Igualdade é tratar igual os iguais, né? Enfim, é todo mundo igual, é todo mundo no mesmo barco. E equidade é tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida de suas desigualdades. É meio estranho falar assim, mas é um princípio do direito, princípio da equidade, né? É meio, dá uma confusão na Adaptar, né? cabeça. Isso, então, a tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, como que a BNCC vai fazer isso daí? Tratar essas desigualdades, esses casos isolados de pessoas que talvez não tenham, né? E eu conheço muitas pessoas, inclusive do ensino superior, que às vezes não têm acesso, né? Às vezes Sim. é uma realidade. A gente não está muito longe disso, não é só na escola de educação infantil, é no ensino superior também. Então, tem pessoas que não têm internet em casa, às vezes depende da universidade, vai fazer um trabalho lá, né? Assim como tem crianças que não têm mesmo. Então, é uma realidade muito complicada. Como tratar essas desigualdades, essas pessoas desiguais, né? O que eu estou fazendo para que essas pessoas tenham o mesmo acesso que as outras? Eu estou fechando o olho e falando assim, já que você não tem internet, você não precisa entregar o trabalho, está tudo certo. Então, né? Então é muito difícil. Acho que o professor ele está nesse momento realmente de muita turbulência em tudo. Né? O que fazer com essas crianças? O que fazer com esse público? Será que tem algum professor aí na nossa live para dar um parecer para nós? Do mesmo jeito que eu vi muito professor falando que não ia dar aula, mas não é porque não tem como dar aula. Não queria dar aula porque acha que isso vai desvalorizar a profissão, sei lá, sei. Como também vi muito professor, foi até uma coisa que a Maria de Fátima falou, que não sabe como fazer, não sabe como usar o recurso, não tem acesso ao recurso. Então a gente também tem sempre essa balança, né? Do que eu quero fazer e do que eu posso fazer. Vamos ver se tem algum professor aqui. Deixa eu ver, a gente tem comentários aqui, Bia. Vamos ver, o pessoal tá mandando coraçõezinhos, olha, legal. Aqui é Anderson, o Anderson, um abraço, é o aluno que eu acompanho, que eu tinha comentado com você. Quando a criança... convidei. Quando a criança e o professor não têm os equipamentos necessários para ter educação, não estou enxergando aqui, necessário. Esse direito são violados? Acredito que sim, né? Então, se não tem o equipamento dentro da escola, que realmente às vezes não tem nem carteira, não tem giz, não tem nada, né? Não tem cortina, então, quanto muito um equipamento, né?
Por isso que às vezes as escolas se viram nos 30, faz rifa, festinha, para comprar, né? E é uma alegria para as crianças, eu vejo, assistir alguma coisa num projetor, num data show, uma coisa que hoje pra gente é tão simples, né? E para eles, às vezes, na escola é uma coisa muito louca, assim, uma coisa muito nova. É, assim, eu vejo, por exemplo, tem, assim, conhecidas, né, que tem filho em casa, mas as crianças são, assim, de colégio particular, tal. E, assim, na educação infantil, tá a criança lá numa sala de meeting com os professores, com os alunos, fazendo atividade. Isso é uma realidade, assim, que eu acho que são para poucos ainda, né? Ah, sem dúvida, eu acredito que sim, né? Eu acho que nós não temos ainda essa cultura. Se nós vemos os outros países, enfim, a gente vê que a criança ela já tem essa educação dentro da escola, né? Existem colégios particulares que eu conheço, inclusive aqui de Itatiba, em que as crianças elas já vêm desde o primeiro ano do ensino fundamental com essa realidade virtual. Então elas fazem pesquisas, projetos científicos em cima de tecnologia, né? Então, se a gente trazer para a rede pública, dependendo da localização da escola, a gente vai perceber que a realidade é totalmente outra, né? A criança, o único momento que ela tem de tecnologia é o momento de informática na escola, né? Quando o computador funciona. Então, ela vai lá e ela joga. Para ela, aquilo é a tecnologia. Ou no celular em casa, né? Assim, então é bem complicado. Às vezes a gente acha que está muito longe de nós, mas não está bem pertinho. E só mais uma vez, isso não é cultura digital, gente. Jogar é legal, tem muitos Sim. recursos educativos a partir de jogos, mas não é só isso. Isso não é cultura digital somente. Então, assim, é um documento que, né, que bem traz assim. Ele é maravilhoso, mas a gente está vendo que na prática a nossa realidade está distante ainda. Bem distante. Para o aluno e para o professor. Sim, porque, por exemplo, vamos pensar em um conteúdo. O professor, ele planeja. Nossa, legal. Então, assim, ele vai passar um filme, depois ele vai pedir uma pesquisa para aquela criança e tal. Tá, mas será que todo mundo tem na casa, tem o hábito, uma cultura disso? Às vezes não tem, né? E eu nunca me esqueço de um caso, não sei quem foi que contou, que a professora chamou a atenção da criança, né? Porque ela não tinha feito o dever. Minto, porque o dever estava sujo. Eu não lembro quem que me contou esse caso. E a professora chamou a atenção dessa criança. Falou assim para ela: nossa, mas deixa de ser porquinha, né? Senta numa mesa para fazer o dever. E a criança respondeu: ah, mas em casa não tem mesa. Então, né, é aquele choque de realidade que, infelizmente, claro que não são todas as escolas, mas a gente tem muita criança ainda que tem esses direitos, né, não, aliás, não estão tendo esses direitos, né, tem só na parte escrita, na teoria, mas na prática não. E o que nós podemos, assim, que nem o Anderson comentou, né? Se a criança tem esse direito violado, né, o tempo todo, assim, porque não é uma coisa assim, assim, meu pensamento é que parece que nesse momento, parece que, assim, ficou extremamente, assim, transparente essa realidade educacional, sabe, assim? E do mesmo jeito que a gente vê professores fazendo o possível e o impossível para dar alguma atividade para uma criança que não tem acesso ao computador, enfim, a gente vê professores que não querem nem falar com os alunos. Quando a criança tem esse direito violado, o que a gente tem que fazer? Como que é? Então, aí existe N situações, né? Se você vai até a escola vai ser honesta, ela vai falar: olha, a gente depende da prefeitura, né? Depende de verba, toda aquela questão legal, né? Repasse de verba. Aí você vai até a prefeitura culpa o Estado culpa. Então são assim, uma roleta que não tem fim, né? Então, por exemplo, tem casos de, por exemplo, vaga mesmo, a gente sabe que hoje as pessoas, graças a Deus, elas estão mais informadas, né? As pessoas não Sim. são mais. Existem escolas que ainda
se negam no quesito vaga, mas vaga hoje acho que as pessoas estão um pouquinho mais espertas para essa questão, né, de direitos. Mas, por exemplo, muitas coisas ainda não. Então eu vejo muitos pais que desconhecem a base. Eles nem sabem o que é a base, eles nem sabem o que é a LDB. Né? Isso pais, assim, de crianças de colégio particular. Não é só a periferia, não. Então são pais que, assim, têm o conhecimento, têm como ter esse conhecimento e não têm. Né? Então fica uma coisa solta, né? Vai levando como Deus quer e tá tudo certo. Uma coisa que eu já sentia, assim, desde sempre, e que depois que eu comecei a faculdade, começou a me chamar mais atenção, que nesse momento, assim, tá 8 ou 80. Ou a família é envolvida na educação da criança, ou ela não é envolvida na educação da criança. Né? Parece que, assim, não tem um elo entre família, comunidade, escola. Não faz as contas. Se junta, beleza. Se não, vai levando, empurra com a barriga. Sim, sim. Agora, mas assim, eu acho que antes de qualquer, não sei, na minha concepção é unir a comunidade. Né? Unir o bairro, unir a escola, unir a família, os professores. A família tem que saber o que a criança está vendo, independente de quarentena ou não. Eu acho que tem que ter esse envolvimento. Penso que... Sim, daí também vai uma questão muito social. Eu gosto muito dessa linha social, né, da discussão, porque nós temos ainda, se a gente pegar disciplinas como escola e contexto, né, essa parte de realidade escolar, a gente vê que a escola, infelizmente, ainda é uma instituição muito arcaica, né? Então, onde tem um líder supremo, que é o diretor, né, aquele que manda, o que dá bronca, o que pune, o professor que também pune, o professor que está ali na frente como detentor do conhecimento, né? Então entra a questão social por trás disso. Né? Por que será que às vezes os pais não buscam esse conhecimento? Será que a escola está aberta para isso? Porque a gente também tem uma ideia de que a escola está aberta para o povo, mas será que a escola está aberta para os pais, para a comunidade? O PPP, que é o documento clássico que a gente estuda sempre. Será que o PPP ele é construído com a participação da comunidade mesmo? Ou é alguém que senta lá no computador, escreve, dá para os outros colaboradores assinarem e pronto? Você já deve ter passado, você já deve ter ouvido isso na sala, que tem escola que não deixa as estagiárias olharem o PPP. Eu sempre falo mais P do que deve, né? Projeto político-pedagógico, né? Só que, assim, é um documento aberto, todo mundo pode ter acesso. A estagiária que trabalha ali não pode ler o documento? Faz sentido para você? Sim. É que às vezes, o que acontece? O documento está desatualizado. Então, o estagiário ali, tecnicamente, ele vai observar e vai ver que tem erros, né? Grandes, inclusive. Então, a realidade é bem... Claro que não são todas, a gente não pode generalizar, tá? Assim, todas as escolas fazem isso. Não, tem escolas que realmente têm essa participação da comunidade. Aqui em Itatiba tem muitas escolas que eu já passei, que eu vi os colegas de curso, sabe? Fazendo estágio, e que assim, são modelos de escola com a participação da comunidade. Então você vê a diferença disso daí, da participação de fato. Que eu fiz estágio no fundamental, também bem legal essa parte assim de documentação, da relação com a família, fiquei assim, um exemplo positivo. Sim, então aí que eu digo, aí o que você faz? Você alia uma gestão, realmente, aí entra na disciplina de gestão, né? Uma gestão propriamente democrática, uma gestão competente, aliada com a comunidade, que resulta na criança. Né? Então a criança ela consegue ter esse conhecimento. E os pais eles participam mesmo, é nítido a participação desses pais. Eu participei, uma vez eu fiz estágio numa educação infantil, numa escola de educação infantil, em que a diretora conseguiu ampliar o pátio da escola com dinheiro de rifa.
Então, assim, ela não dependeu da prefeitura para nada. Ela foi lá, ela fez rifa, ela rifava chinelo, creme. E quando eu vi o sorteio da rifa, assim, a escola é pequena, né? Mas o pátio estava, assim, cheio de pais. Né? Então, daí você alia também outra questão, é a gestão. Como que a gestão lida com esse tipo de situação, né? Trazer a comunidade para dentro da escola e esclarecer tudo que está lá. É a questão da transparência, né? Deixar tudo bem transparente. Ó, a gente não tem tal recurso aqui, porque falta isso, falta aquilo, né? Então é isso que eu sinto falta também hoje. Eu vejo muitas gestões aí de escolas que às vezes o diretor nunca está, a equipe gestora nunca está. Né? Então, é uma realidade, né? Eu não sei aí em Bragança, pelo menos aqui às vezes acontece muito. É. Ó, uma colega lá de Extrema, Minas Gerais, colocou assim: aula online na prefeitura daqui de Extrema está complicado. Nem todas as crianças têm internet, ou celular, ou computador. Em alguns pontos da cidade, nem linha de internet chega. Nossa, complicado, hein? Tá vendo? Eu sei que tem... Pode falar. Não, eu ia só alinhar numa outra realidade, que uma vez eu vi numa escola aqui de Itatiba também, que é uma escola rural, que estava sem água, porque a escola ainda era uma escola que tinha poço, então não tinha água. Olha para você ver, como são coisas que a gente não passa mais na nossa cabeça, a gente não consegue mais entender, né, como certas situações acontecem. E depois desse auê que o poço tinha secado, foram lá e ligaram a água, né, o encanamento da rua mesmo na escola. Então, assim, são questões realmente que a gente tem que levar em consideração. Pois é, gente. Lembrando que quem faz pedagogia não é só professor de sala, né? Nós estamos numa profissão que ela é ampla e que nós podemos e muito colaborar para diminuir essas desigualdades sociais e quem sabe um dia aí chegar o mais próximo possível de uma equidade social. Né? Quem mais? Tem mais gente? Vamos ver. Eu não consigo, esse negócio. Deixa eu ver aqui. Aula online tá. É a mesma que você falou, né? Aí alguém perguntou, então como fazer aulas online? Boa pergunta, viu? Como fazer aulas online? Isso. Eu vou falar primeiro, eu falo, depois você fala, pode ser? Pode, fala aí. Se eu fosse a professora, eu ia ver a realidade do meu aluno. Se o meu aluno, nessa situação que nós estamos passando hoje, não tivesse computador, não tivesse internet em casa, eu ia arrumar outra solução para ele. Mas sem educação, eu não ia deixar a criança. É meu dever como profissional ali atender essa necessidade. Né? Se eu não posso dar um computador para ele, eu vou fazer o quê? Vou dar um jeito. Eu vi uma escola em Osasco, não sei, um grupo lá, viu que a maioria dos alunos tinha esse problema, fizeram pastinhas assim para as crianças, sabe? Então eles juntaram dinheiro, imprimiram as atividades, colocaram alguns materiais para educação infantil, então tinha um pouco de cola, um pouco de palito de sorvete, olhinho, algumas coisas assim para as atividades mesmo. Então, é uma opção. Sim, cada pai dá R$1 ali, você consegue fazer uma pastinha, você faz um acordo com a gráfica. Eu daria um jeito, eu não sei o quê, mas assim, não me prenderia ao online agora. Mas numa situação futura, talvez eu pressionaria a supervisão de ensino, secretaria de educação, não sei. Ó, tem uma participação aqui que fala assim: sou professor em 2 escolas particulares e as aulas online estão fluindo, mas minhas irmãs são alunas da escola pública e as aulas online estão com problemas. Né? Então, por aí a gente já percebe que são realidades diferentes, né? Infelizmente, a gente consegue perceber, né? Esquisito aí que realmente a rede municipal, a rede pública, ela tem, nossa, falhas enormes,
falhas muito grandes, que às vezes assim não é culpa da rede em si, é culpa de todo um sistema, não vou falar culpa, mas são problemas que vêm lá de cima, né, de uma ordem maior. Então, assim, de políticas públicas mal feitas ou que não foram feitas e que respinga aqui embaixo, né? Infelizmente, como que fala, os bonequinhos, as marionetes são as crianças, né? E os professores, principalmente, porque eles que têm que ser a ponte da aprendizagem. Sim. Eu gravaria, mandaria no pendrive, não sei o que eu faria, porque eu não tô nessa situação. E você, Igor, você pensa em alguma coisa assim que você. Uma atitude? Eu sei lá, eu acho que o professor ele vem de fábrica com um dispositivo chamado improviso, né? Ele improvisa de tudo quanto é forma. Ele vai para a sala de aula com um material pronto, aí não dá certo e de repente ele já parte para outra. E eu estou aprendendo isso na prática, porque desde o ano passado eu prestei o seletivo para eventual, né? Para professor eventual. E graças a Deus comecei a praticar, né? Pegar algumas aulas eventuais aí como professor mesmo, né? De fato. Chega de estágio, né? Eu não sou mais estagiário. Acho que subi um pouquinho, um degrauzinho, né? Então esse ano também passei, graças a Deus, uma colocação muito boa e vejo essa realidade. E como eventual não tem uma escola fixa, ele vai em várias, né? Onde chama, ele vai. Então, quantas vezes eu ia com o material pronto, ou eu pensava em imprimir, uma coisa tão simples, né? Imprimir um documento lá. Chegava na escola, o professor não tem mais cota de Xerox. Aí você fala, nossa, mas como, né? Não tem cota de Xerox, o que eu vou fazer? Aí você reinventa, você leva eles na quadra, enfim, essa questão aí, né, que você vai dando um jeito para tudo. Mas eu gosto muito de projetos, eu acho legal, sabe, essa questão de trabalhar com projetos. Eu acho que a tecnologia, ela é legal, sim, é uma realidade, mas nada substitui a participação, né, aquele contato direto, a convivência da criança, o grupo, o trabalho em grupo, a socialização em grupo, o respeito às regras, o olho no olho. Acho que a criança aprende assim. Nós que somos adultos já, se for ver bem, quando nós começamos o primeiro semestre, ninguém queria fazer trabalho em grupo, não é? Era a morte fazer trabalho em grupo. E hoje já é uma realidade assim tão simples. É trabalho em grupo, ô fulano, vem aqui, Beltrano, vem aqui. Então, nós fomos educados na universidade a fazer trabalhos em grupo, né? Então, acho que tem N possibilidades aí que a gente pode explorar muito, muito. Mas assim, nesse momento em que as situações estamos passando por essa situação atípica, mas que eu acho que vai preparar a gente aí para muitas coisas, assim, né? Tá, acho que mostrando coisas que a gente talvez estava em negação ainda, como você falou das políticas públicas da educação, né? Você pensa que tem alguma maneira assim que a gente poderia ajudar os alunos ou os colegas professores que não têm esses recursos tecnológicos à disposição? Ou até nossos colegas de universidade mesmo? Eu acho que daí realmente é uma questão mais ampla, né? Principalmente de consciência, de colaboração, né? Por exemplo, eu vejo muitos professores da rede que eles estão se aposentando, né? Eles querem até continuar, mas eles não conseguem acompanhar a tecnologia. Tem professor que não sabe mexer no computador. Tem. Então eu conheci uma professora que ela se aposentou, ela foi minha professora de segunda série. E olha que, né, faz tempo já. E ela falou, não, eu não consigo digitar uma prova no computador, não consigo, eu não tenho, sabe, essa prática. Então ela achou por melhor se aposentar, porque ela já não estava mais conseguindo, né? E a gente sabe que, infelizmente, na educação, o professor é uma classe desunida. Não adianta falar que não é que professor é desunido. É aquela questão, é minha sala, é minha turma, é meu trabalho.
né? E assim, compartilhar não é só você pegar a folhinha que você vai dar e falar assim, ó fulano, eu vou trabalhar isso, trabalha também. Isso não é compartilhar, né? Acho que compartilhar é um trabalho muito mais amplo. E acho que a gente tem que ter essa dimensão, né? De sentar, de conversar, de, por exemplo, você precisa de uma ajuda, eu estou fazendo para mim, você quer que eu faça também, né? Vamos sentar junto, pensar juntos, elaborar juntos, criar juntos. E é isso uma coisa que eu não vejo. Eu vejo que professor é uma classe desunida e que quando ele tem panelinhas, né? E fim de papo. Ele ajuda quem é da panelinha dele, quem não é, tchau. E os alunos são assim também. Eu vejo muitos grupinhos assim. Compartilhar é tão legal, né? O Sim, é compartilhar a ideia. conhecimento, você escuta, o outro discuta. Eu acho tão bonito. Eu acho uma prática realmente perdida hoje, né, no nosso meio. Futuro meio, né? Olha lá, vamos ver mais comentários aqui, vamos ver. Problemas de políticas públicas, tenho que aprender a fazer, pois sempre fiz sozinho, Diego. Meus trabalhos em grupo sempre dei uma desculpa e fiz sozinho. Olha lá, Diego tem que começar a trabalhar em grupo. Grupo. Vamos ver quem mais. Pessoal entrando aqui. Boa noite, Rodolfo. Bem-vindo. Já tive professores Mas, assim. os trabalhos, quando faz em grupo mesmo, sabe? Que senta, conversa, discute, produz. Nossa, eu piro. Eu acho muito legal. Sim. Muito. Porque uma coisa é assim, você... O próximo, eu amo. Eu também gosto porque é uma ideia assim, você já tem uma ideia estabelecida e conversando com outra pessoa que tem uma outra ideia, vocês desconstroem juntos a ideia de vocês e constroem uma nova. Né? Isso que é o legal. E acho que aprender a aceitar isso é muito importante, né? Para você não fugir daquele senso comum, daquela rota que a gente tem mania de achar que é tudo redondinho, é tudo fechadinho, principalmente em escola. Só que é meio complicado, né? Assim, escola, a gente chegar, por exemplo, nós que somos novos, chegar num local em que existem docentes com 30, com 25 anos de docência e você querer realizar um trabalho assim é bem complicado, né? Você já sente aquele olhar de secar a pimenteira, né? Eles não são todos, né? Mas alguns. Eu acho que assim, a ideia é não se impor, né? Não querer falar, eu sou novo, eu tenho as melhores ideias, minha cabeça tá fresca. Eu acho que é algo compartilhar, né, mesmo? Assim, olha, vamos trocar, me ensina um pouco das suas experiências, quem sabe eu consigo agregar alguma coisa. Eu acho que é também um pouco. Sim, é o se abrir para o novo, né? Essa questão de se abrir para o novo, sair desse senso comum que, infelizmente, muitas pessoas têm, né? Isso agregado em si. Sim. Temos Bom, mais participações? Vamos ver. Não. oi? Não, acho que não temos mais participações. O pessoal não quer participar, falar alguma coisa. Quem é da pedagogia aí, professores, já temos uma ali que participou bastante, legal. A Milena, ela é linda. Ai, que legal. É daí de Bragança. Nessa época, né, que a gente teve que movimentar bem o blog, eu não sou a pessoa assim, nossa, como a Beatriz entende de redes sociais, de tecnologia, não. Péssima, assim, zero esquerda. A Milena me ensinou tanta coisa, assim, nesses últimos tempos, assim, de uma paciência. Ela, assim, realmente é uma professora. Ela é da minha turma. Ah, isso é legal. Eu aprendi muito com ela nesses tempos aí. Se não fosse ela, não ia estar tendo live, pessoal. Entendeu? Não, eu falo isso por mim, sabe? Eu sou bem clássico, eu gosto de livro físico, papel, eu gosto de caderno, eu gosto de escrever. Então, assim, quando eu fiz direito, o curso era totalmente presencial, eram muito poucas as atividades, aliás, não tinha atividade virtual, né, que a gente tinha que entregar ou fazer assim como nós temos na USF hoje. Né? Então, quando muito, era um trabalho ou seminário. Então, eu sempre fui meio avesso a essas coisas de tecnologia, assim.
o que eu gosto é slide. Eu acho que recurso visual é maravilhoso, é fantástico. Slide, filminho, sabe essas coisinhas, música. Agora, começou a ir para um lado assim, essas aulas virtuais, quando começaram, eu vou ser bem sincero, nossa, eu acho que eu fiquei assim, mais apreensivo em conseguir fazer essas aulas, né, em participar disso tudo, do que propriamente outra coisa, porque eu não conseguia, eu falava, meu Deus, para mim é humanamente impossível, como assim, né, ficar tendo aula olhando o professor do outro lado. Então eu tive que me adaptar muito a isso, muito mesmo. E agora com o Corujal, né, eu vejo, acompanho, enfim, pretendo quando a gente retornar nessa fase presencial, trabalhar um pouco isso, buscar aí algum curso, alguma coisa para realmente, né, ficar mais inteirado cada vez mais, porque infelizmente ou felizmente, né, a tecnologia está aí e a tendência é aumentar cada vez mais. Sim. Bom, Igor, quer falar mais alguma coisa para o pessoal? Uma última mensagem? Não, acho que não, é mais isso mesmo. Espero que, né, o nosso bate-papo tenha sido produtivo para alguma coisa, tenha gerado aí ideias novas, pensamentos novos, contribuições novas, né? Porque realmente quando a gente fala em sujeito de direito, é muito complicado, né? A gente tem que ter uma dimensão tanto pedagógica, a criança, né, da criança enquanto sujeito de direito. A gente tem que ter essa ideia do pedagógico e da ideia do jurídico, né? Porque a gente falar em sujeito de direito, o que a gente tem que fazer? Trazer a legislação em si. Então, o que é um sujeito de direito para o direito mesmo, para as leis, né? É toda aquela pessoa, o grupo com capacidade plena, suscetível de direitos e obrigações. Daí a gente entra numa área do direito civil, né? E daí, peraí, será que o professor está preparado para isso ou não? Não está? Então, esse é um déficit que eu sentia muito na minha turma. Quando as aulas eram ligadas à legislação, o pessoal odiava muito. Assim. O pessoal falava, é muito chato, esse negócio de lei é muito chato, eu não consigo entender. Mas é imprescindível que a gente entenda. Né? Falar em sujeito de direito, mas o que é um sujeito de direito? O que a lei diz que é um sujeito de direito? Né? A gente tem que nos aprofundar. Mas é isso aí, espero que tenha contribuído de alguma forma. Dúvidas também, o pessoal pode colocar aí, né? Sim. Foi demais, eu amei. Eu espero que a gente tenha provocado bastante as cabecinhas para que todo mundo reflita aí, né, sobre o que é. E assim, entender que a criança, ela tem direitos e nós temos um compromisso em assegurar esses direitos, né? Só falar que a lei é bonita, que funciona e que não funciona, isso nem cabe a nós. Mas a gente tem que assegurar que os direitos dela sejam, né, que aconteçam. Perdi a palavra. Sejam de fato concretizados, né? Isso, é quase isso, mas ficou ótimo. Igor, muito obrigada pela participação. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter juntado Bragança e Itatiba finalmente. Você viu? Conseguimos essa proeza, hein? Nossa, foi difícil, mas a gente conseguiu. A gente precisa marcar, sabe o quê? Vamos ver se o pessoal topa de fazer um mega encontro, assim, dos campos. Tem que acontecer. Tem, né? A gente tem que se unir, poxa. O pessoal do direito tem atlética, eles fazem tanta coisa lá. Olha, eu tiro o chapéu pro pessoal da atlética do direito, viu? Não, agora aqui para Atlética de Direito, aqui é Corujal. Corujal é Então, pedagogia Corujal tem que ser mais ativa. Pedagogia tem que, né, se impor, aparecer mais. E, ó, e tem que se unir, porque professor tem que ser unido, ó, tem que dar uma mãozinha pro outro, senão não acontece. É o que eu falei, professor é desunido, né? Professor é desunido, mas nós não seremos, não. Né? Não é o campus de Itatiba ou o campus de Bragança. É o curso de pedagogia, é uma coisa só. Exatamente. O blog não é de Bragança, gente. É do curso de pedagogia da Universidade de São Francisco. Não é Bragança, Itatiba. Se Deus quiser, um dia ele quer sim, vai ser de Campinas e da onde mais tiver pedagogia na USP. Não é?
Inclusive os polos EAD, né? Que a gente tem lá os cursos EAD, que são legais, eles Exatamente. participam. Ah, mandar um abraço para a Eleusa. A Eleusa está acompanhando a gente. Um beijo, professora Eleusa. Saudades.